Boa noite para todos. Eu vou tentar falar um pouquinho da importância desse assunto aqui. Por que que isso é crucial? Por que que a gente tem que ter um olhar hoje para os sentimentos dentro da escola? E para vocês entenderem a importância disso, eu vou ter que falar um pouquinho da nossa ONG, da ONG onde eu sou voluntária, ONG Espaço Ser Casa Mateus Campos. Essa ONG, ela foi fundada em 2018 pelo casal Fernando e Tânia, são esses dois aqui da frente, ele está de bege dando um oi para vocês, ela de azul claro. Eles montaram essa ONG após o falecimento de seu filho de apenas 14 anos de idade, vítima pelo suicídio. Vocês têm que entender que quando acontece uma tragédia dessa, ninguém está preparado. Não tem uma lógica, não tem um porquê. Não era uma doença grave, não era um acidente, não tinha nada que justificasse uma atitude tão radical. E quando isso acontece, você afunda num sofrimento, numa dor, num abismo sem fim. E só quem passa por isso sabe, como a Pri falou, eu sei porque, infelizmente, eu também perdi meu irmão. E ele também foi vítima do suicídio. Aí, a Tânia, depois de tanto pensar, de tanta dor, ela falou, o meu filho não pode ter falecido em vão. Tem que ter um para quê. Porque o porquê eu não tenho resposta. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter um propósito. A partir daí, depois de muito pensar, ela falou, eu vou criar uma ONG para cuidar desses jovens, porque se aconteceu com meu filho, com certeza tem outras crianças também precisando disso, que também estão passando por isso. Também tem outras famílias que estão desorientadas aí, sem saber o que fazer. Então, ela resolveu criar a ONG, Espaço Ser Casa Mateus Campos, para cuidar dos jovens que sofrem, dos jovens que se mutilam e desses jovens que põem em risco a própria vida. A nossa ONG é um farol de esperança na vida desses jovens. Nós trabalhamos com jovens com depressão maior, jovens com transtorno de personalidade borderline, jovens que têm transtorno de ansiedade, jovens que estão perdidos, sofrendo por aí, que estão casos limítrofes, à beira do suicídio. Então, quando ela pensou na ONG, ela falou, já sei o que eu vou fazer, eu vou abrir um espaço para cuidar desses jovens. Opa, voltei, desculpa. Aí foi pensar na estrutura, era um casal, ela é professora de francês, ele cuidava de palestras financeiras, como é que eles iam abrir uma ONG? Primeira coisa foi pensar na estrutura da ONG. A estrutura, ela teve orientações dos terapeutas, dos psiquiatras que estavam dando apoio para eles na ocasião. A nossa psicóloga tem mais de 40 anos em suicídio, em casos de suicídio. E o nosso protocolo terapêutico foi baseado nos princípios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, pela Carta de Ottawa, que diz o seguinte, saúde não é só ausência de doença, saúde não é só o fisiológico, saúde é o bem-estar. O bem-estar do quê? O bem-estar físico-biológico, o bem-estar intelectual e emocional, o bem-estar social e familiar, o bem-estar espiritual. E eu não estou falando de religião, nós somos uma ONG ecumênica, tá? Então, quando ele está falando de espiritual, é aquela força, aquela energia que a gente tem, vital, que nos faz ficar de pé. A gente precisa trabalhar isso, né? Então, nós temos o bem-estar das pessoas. Então, eles começaram a pensar, bom, então eu já sei que eu vou abrir uma ONG, eu já tenho a estrutura, eu já sei quais são as ferramentas que eu preciso ter, eu preciso trabalhar a parte espiritual. E agora, quais são as ferramentas que eu preciso ter, que eu preciso achar para poder dar? Que ferramentas cuidam dessa parte energética? Eles foram procurar. E a partir daí, eu estou apanhando, né? A partir daí, eles chegaram à conclusão que vamos oferecer as mesmas atividades que são validadas e dadas na PIC do SUS, que existem lá. Algumas nós colocamos a mais. Então, nós temos roda de conversa, origami,
Qigong, Tai Chi, musicoterapia, arte-terapia, reiki, francês, dança, fasciaterapia, gastronomia, acupuntura, laser puntura e barra de axis. Todas essas ferramentas vão fazer o jovem estar no presente, porque o passado para ele traz muita culpa. Muita culpa. Ele se acha que é um peso na família. Ele se acha, em nenhum lugar ele consegue se encontrar. O futuro, como ele está com uma dor, ele está afundado num abismo, ele não consegue ver uma perspectiva de futuro. O futuro para ele não existe. Então ele está preso numa nuvem negra de dor. De dor. Segundo o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele diz o seguinte, que casos limítrofes como esse, eles vão precisar de cuidados fisiológicos. Ele vai precisar do psiquiatra para dar o remédio, porque o remédio vai fazer ele estar ancorado dentro do cérebro, vai fazer ele estar preso nesse mundo. Ele vai precisar de cuidados também, cuidados psicológicos, para cuidar dos seus sentimentos, para poder orientar esse jovem. E ele vai precisar daquele terceiro pilar, o terceiro pilar que vai cuidar das energias dele. Então a ONG, ela oferece tratamento complementar ao tratamento psicológico, complementar ao tratamento psiquiátrico. E nós oferecemos esse terceiro pilar, que é um tratamento, é um trio. A gente sabe, vê na ONG, que só o tratamento psicológico e psiquiátrico não resolve. O Mateus tinha tratamento psicológico e psiquiátrico e não resolveu. Nós temos jovens que estão anos ou estão meses deitados numa cama sem conseguir levantar. Tem um deles que já trocou 15 vezes de psicólogo e não adiantou nada. Nós temos uma jovem que já tentou 11 vezes o suicídio com um psicólogo, com um psiquiatra, e não adiantou nada. A gente sabe que sozinho nós não fazemos nada. A gente sabe que a gente é o terceiro pilar e somos importantes. Essas atividades fazem a diferença na vida desses jovens. Então, vou falar um pouquinho, porque o tempo urge, um pouquinho dessas terapias que nós oferecemos para os jovens. A yoga, o que ela faz? Ela ajuda a enfrentar as dificuldades, fortalece o sistema imunológico, ajuda a desenvolver o caminho do autoconhecimento. Roda de conversa. Roda de conversa acontece um dos grandes milagres da ONG, que é o senso de pertencimento. Porque quando ele vê, numa roda de conversa, uma questão que é levantada, onde ele se encontra, ele valida a dor dele, ele vê que é real o que ele está sentindo e alguém está entendendo isso, que a escola não entende, que os amigos não entendem, que a sociedade não entende. Então, eles criam um senso de pertencimento. É muito bonito isso. Aí nós temos Tai Chi Chuan, que supera as fragilidades e as limitações. A respiração do Tai Chi, ela ajuda esses jovens a saírem de uma crise. É muito importante essa respiração, eu já utilizei e já vi os jovens melhorarem. Aí nós temos o Reiki, que equilibra, harmoniza os corpos físicos, mental, emocional, energético e espiritual. Nós temos a barra de axis, que quem não conhece, eu estou aqui indicando, é maravilhoso. São pontos na cabeça onde o terapeuta vai fazer pequenos toques e ela liberta crenças limitantes, crenças negativas. É muito bom. E nós temos a arte-terapia, que também trabalha e cria o senso de pertencimento. Quando ele vê em algum desenho uma representação da dor dele, do que ele sente. E para vocês entenderem o que acontece dentro da sala, numa sala ou de uma aula de arte-terapia, eu trouxe alguns desenhos que esses jovens representam. Esses 3 desenhos são de um jovem só, ele tem perto de 21 anos ou 22 anos, tá? Esse primeiro desenho aqui, ele está praticamente numa posição fetal, segurando a cabeça, e nós estávamos trabalhando sobre medo. E ele falou que ele morria de medo de estar sozinho com ele mesmo e seus pensamentos, que esses pensamentos o assombravam.
E ele estava aqui nessa negritude. E eu lembrei de um podcast que eu escutei da Pri e do Denis, com o Anderson Mendes, né, que é Depressão Não é Frescura, que ele disse o seguinte: a pior coisa da depressão é o vazio existencial. Eu acho que ele quis representar esse vazio existencial aí. O segundo desenho, ele já põe um pouco de cor. Você já vê que já teve uma certa melhora, vamos dizer assim, né? Uma outra representação. No canto, ele colocou o sofrimento dele, ele chorando. E se vocês olham aqui nessa ponta, tem um risco branco que parece uma chuva. Eu pensei que era chuva. Quando ele fala no final da aula de arte-terapia sobre o desenho, ele veio explicar, ele diz que esses pontos brancos eram anjos que estavam caindo do céu, se transformando em pessoas que hoje estavam ajudando ele. Aí no final da roda, eu fui perguntar para ele, eu perguntei, quem são esses anjos? Ele olhou para mim, assim, com aquele olhinho, ele falou, são vocês, os voluntários da ONG. É difícil eu me controlar ouvindo isso agora. O outro desenho foi uma aula de gratidão. Aí, quando eu vi isso, se matar ou ir para a ONG? Eu estava até com medo de perguntar o que ele ia falar desse desenho, porque a gente estava com a sala lotada, a professora de arte-terapia olhou para mim e falei, vamos ver o que é que vai sair disso, né? Aí ele virou para mim e disse assim, do momento que eu acordo até o momento que eu durmo, eu só tenho um pensamento, eu vou me matar. Dia após dia. E lembrem que ele tem 21 anos. E ele fala, e às vezes eu só consigo dormir porque minha mãe me dá remédio. Porque senão ele fica pensando. Depois que eu convivi e conheci os trabalhos aqui da ONG, eu passei a ter uma escolha. E agora eu penso, eu vou me matar ou eu vou para a ONG? Hoje, ele diz que ele já consegue ter dias que ele só tem o segundo pensamento. Eu vou para a ONG. Eu não quero mais me matar. Aí nós temos essa segunda parte que eu vou falar correndo, que o tempo urge. Esse primeiro desenho é uma menina de 14 anos de idade, onde ela divide o desenho dela. A parte à direita, ela falou para mim, eu estou sorrindo. É a minha máscara para sair de casa. É a minha máscara para a minha família. É a minha máscara para os meus amigos. Na outra, que vocês veem que ela está chorando e quase se desfazendo, ela falou, esse sou eu, essa é eu sozinha com a minha dor, porque a minha dor incomoda, ninguém quer ver. Ela tem 14 anos de idade. Depois, do lado, também foi sobre medo essa aula, e ela representou essa aula como se os demônios fossem ela, e ela foi me explicando. Você vê novamente a representação daquela mesma figura encolhida no canto, vários desses jovens já fizeram essa mesma representação, manipulada por esses demônios que ela fala que existem, e ela disse, eu sou todos eles. Eu sou o demônio que está sendo manipulado, eu sou o demônio que está dentro do espelho, eu sou o demônio bonzinho, eu sou o demônio que me assusta. Eu tenho muito ódio, eu tenho muito trauma, eu tenho muito medo. Eu sou tudo isso. Quando ela acabou de falar, eu fiquei olhando para ela, eu não sabia nem o que falar. Porque eu não entendi o que isso aí estava me representando. Eu não consigo entender o que é isso. O pessoal que estava do lado, os jovens, falaram, nossa, você conseguiu representar direitinho o que se passa aqui. Criou aquele senso de pertencimento. Logo depois, ali em cima, é um jovem de 12 anos de idade. Ele pintou o preto e colocou como se uma luz estivesse entrando. E logo abaixo é uma das jovens que entrou junto comigo há mais de um ano. E ela, por morar perto, ela vai sempre na ONG. E ela teve uma evolução maravilhosa. Ela diz que ela estava nesse abismo negro, de tristeza e de dor sem fim. E que a ONG entrou como se fosse uma luz. E a partir daí ela começou a ver cores. E aí vocês têm que entender que ela conseguiu um grande milagre, que eu acho que é um milagre. Ela se reencontrou nas práticas de yoga.
E hoje ela começou a dar aula de yoga. Ela fez um curso e ela já está começando a ter os primeiros alunos dela. Para quem não pensava num futuro, num amanhã, isso é uma grande vitória. Para nós também. Aí tá bom. Essas atividades têm as mesmas que a PIC do SUS, né? Essas atividades, elas podem, eu posso ir lá, o jovem pode na PIC do SUS fazer, tá lá a atividade. Então qual é o diferencial? Por que eu tenho que ir para a ONG? Porque nós temos esses 4 pilares que são fundamentais. Primeiro é a gratidão. Quem é grato não se mata. Não se mata. Mas segundo o Dr. Sérgio, que ele falou que você precisa dessas terapias energéticas que vai limpar esse pensamento ruim que os jovens têm, os jovens que estão em depressão, e só aí ele vai criar um senso de pertencimento, ele vai ver a força espiritual que ele tem. E essas terapias vão unir esses jovens para que eles percebam que eles são muito mais do que aqueles pensamentos ruins que os cercam. E aí ele vai conseguir ver que ele é muito maior que tudo isso, que a essência dele é maior do que isso, né? Aí a gente consegue fazer ele ser grato. Grato por estar lá, por ter levantado e estar lá na ONG. Grato pelo voluntário que levanta e vai lá com amor da atividade. Grato porque ele tem uma mãe que está ali cuidando, um pai que está trabalhando pelo corpo que ele tem. Pode parecer pequenas coisas, mas quando ele percebe isso, ele se reergue. Ele consegue ver um futuro. O amor, porque o amor tudo transforma, tudo pode. O amor tudo cura. E quando a gente recebe um jovem que acaba de chegar da ONG, hoje eu recebi um jovem assim. E ele entra, ele chega sem esperança, sem luz, sem vida, na porta daquela ONG. Ele já está sendo julgado por ele mesmo, pela sociedade, pelos amigos, pelos familiares. E ele recebe um abraço, com todo carinho. A gente fala, olha, você é bem aceito aqui. Eu quero você do jeito que você é, com todas as dores que você tem. A gente não tem julgamento. E aí quando ele entra lá e percebe que o que ele está sentindo é validado com os outros jovens, cria o segundo milagre da ONG, que é a integração. Porque eu não consigo entender o que passa na cabeça deles. Os outros jovens conseguem. E essa troca é um presente. Depois nós temos o propósito. Quando a gente faz as atividades, quando a gente consegue limpar toda essa energia negativa, e ele está no presente fazendo essas atividades, o que acontece? Ele consegue pensar no futuro. Aí nós estamos lá na ONG, matando um demônio por dia, ou por hora, ou por segundo desses jovens. E aí uma escola veio nos procurar. Não para fazer a conscientização, ou não para fazer uma palestra do Setembro Amarelo, mas para a gente ajudar na capacitação dos jovens, dos professores, desculpa. Mas aí a Tânia pensou, por que eu vou ajudar na capacitação dos professores? Ela desligou o telefone e ficou pensando, deve ter algum propósito. E o propósito que surgiu, qual foi? Nós temos que colocar nas escolas as nossas atividades terapêuticas. Essa é a grande saída. Nós precisamos colocar nas escolas as mesmas coisas que a gente tem na ONG. Por quê? Porque a gente não aguenta mais cuidar do curto-circuito da cabeça desses jovens. A gente já não aguenta mais ver tanta dor. Está acontecendo uma pandemia e a sociedade não está percebendo. Se vocês não conhecem alguém perto de vocês que tem depressão ou que já tentou suicídio, vocês vão conhecer. Ou essa pessoa está escondendo. Não tem como. O assunto é muito sério. E a gente vê isso direto. E olha, é rico, é pobre, com estrutura familiar ou não, com ajuda ou não, é todo mundo. É qualquer pessoa pode ter um problema desse. Então, nós precisamos fazer alguma coisa com urgência. A gente precisa mudar a base. A gente precisa dar condições para esses jovens não chegarem nesse curto-circuito.
E precisa fazer isso para ontem. Porque talvez muitos desses jovens não vão ter um amanhã. E o assunto é sério. Daí, ele falou tanto de estatística, vou falar rapidamente das estatísticas. Então, a depressão até 2022 vai ser a doença mais incapacitante do mundo. Por que me preocupa a depressão? Porque ela gera o suicídio. A depressão, a segunda maior causa de morte entre jovens de 14 a 29 anos, mas já está atingindo crianças. A ONG, ela tinha uma faixa etária de 14 a 30 anos. Nós começamos a abrir para mais velhos. E agora nós já estamos com turmas de 7 anos de idade, como a Pri falou. Por quê? Porque já estão aparecendo casos. Apareceu um caso de uma criança de 9 anos que tenta o suicídio desde os 7. Gente, por que uma criança de 7 anos está pensando em se matar? Qual é a lógica disso? Está tudo errado. Vocês estão percebendo a gravidade do que está acontecendo? É uma criança de 7 anos de idade. No mundo todo, uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos. São mais de 800 mil casos. E no Brasil, a cada 45 minutos. O suicídio é a terceira causa de morte aqui no Brasil. E eu sinto lhes dizer que isso aqui vai aumentar. Porque até então, essas estatísticas eram só as pessoas que cometiam suicídio, não as que estavam tentando. Agora, elas são obrigadas, os hospitais, as clínicas são obrigados a registrar. Então, isso aí vai dar um pulo. Vai dar um pulo. Os jovens não aguentam mais. Como foi falado pela Pri, eles não querem mais ser ouvintes. Eles querem ser protagonistas da própria história. As escolas só estão dando conteúdos informativos. Eles não se encaixam mais. Precisamos ter conteúdos humanistas, conteúdos criativos, conteúdos reflexivos. Gente, é possível ter uma roda de conversa numa escola. É possível fazer uma aula de arte-terapia. Todos nós podemos fazer alguma coisa e pressionar. Nós somos responsáveis. Nós podemos ajudar. Se você é psicóloga, porque lá a roda-terapia ela é feita por um psicólogo, orientada por um psicólogo. Você pode ajudar uma escola. Nós temos que nos envolver. Nós não estamos falando em ajudar pessoas, a gente está falando em salvar vidas. Isso precisa ser feito. A ONG Espaço Ser está aí para ajudar essas pessoas que estão sofrendo enquanto as escolas não mudam. Por isso que as escolas precisam gerenciar os sentimentos dos seus alunos, dos seus jovens, porque o assunto está muito sério. E aí eu tenho que vir aqui pedir para vocês falarem sobre isso. Divulguem a ONG, entrem no nosso site, conheçam o nosso trabalho, porque com certeza alguém perto de vocês pode estar precisando de ajuda. E também eu venho pedir para vocês que aqueles que puderem colaborar, porque a nossa ONG, ela faz o seguinte, o Fernando e a Tânia, que a Tânia deveria estar aqui hoje, não está, porque hoje o filho dela estaria fazendo 17 anos, foi um dia triste para todo mundo na ONG. Ela não tem condições de falar sobre isso. E ela, durante mais de um ano, ou muito tempo, ela pagou aquilo com o próprio recurso. A sala que nós tínhamos antes era pequena. A partir daí, os voluntários se uniram e falaram, não, vamos ajudar vocês. Vamos contribuir quem pode para a gente ir para um espaço maior. E aí nós estamos ajudando, além do voluntário ajudar com a aula, com a dedicação, com o amor, nós estamos ajudando financeiramente. Porque se a ONG fechar, esses jovens não têm para onde ir, porque não existe um trabalho igual. Então, se vocês souberem de alguma empresa, de alguém que possa nos ajudar ou reverter dinheiro ou doar, eu peço.
indiquem. Como eu disse, nós estamos salvando vidas, né? E isso aqui é muito importante. O que eu peço para vocês é que abram o coração de vocês, saiam dessa situação de tudo é lindo, tudo é belo no Facebook, que não existe isso. E vejam, se vocês abrirem o coração, vocês vão começar a ver que as pessoas estão gritando por socorro, porque elas pedem socorro. Então, a frase para terminar que eu tenho para vocês é exatamente isso. Escute, acolha, oriente a pessoa que está precisando de ajuda, porque viver é sempre a melhor escolha. Muito obrigada.